Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tô dando para ouvir bem aí no fundo? Obrigado. Bom, agora a gente vai começar aqui a nossa quarta atividade da Start Lab. Vai ser uma parte mais prática, então, nas 3 primeiras atividades que a gente viu, a parte mais teórica, então, sobre como encontrar uma solução, sobre como desenvolver um modelo de negócio. Hoje à tarde a gente teve a oficina de Business Model Canvas com a Inova, então foi muita parte teórica. E agora a gente vai dar início à parte prática com o MVP, que seria o mínimo produto viável, e introduzindo mais essa questão de testes das teorias da sua própria startup. Quem vai apresentar essa palestra aqui é uma pessoa que eu fiquei muito feliz só de já ter chegado até ela. Aos 34 anos, ele já tinha criado 5 empresas. Atualmente ele é investidor de mais de 20 empresas, mentora mais de 100. É uma pessoa que também se formou aqui na Unicamp. E como todos vocês aqui que estão sentados, ele também tinha um interesse em empreender. Só que isso foi há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás. E agora ele conseguiu realizar tudo isso, né? Então, por favor, com vocês, Juliano Dutra. Fala, seus malucos! E aí? Não está estudando agora, não? O que vocês estão fazendo aqui? Bem, obrigado por terem vindo. Valeu pelo convite. Valeu por toda a organização do evento. Eu organizei muito evento na universidade, viu? Doideira. Loucura. Deixa eu ver, tá funcionando? Tá. Então tá. Bem, boa tarde. Sou o Juliano Dutra. Vim aqui para... Trouxe uns slides aqui, mas fiquei à vontade para perder a vontade. Para tudo. Eu queria falar de um assunto, mas não deixaram. Falaram assim, não, você tem que falar disso aqui. Tá bom. Vou falar que foi boa a provocação, porque ela conectou numa das coisas que eu mais... Foi uma das coisas mais fortes na minha característica, que é ser simples. Vocês vão entender o poder disso. Tem tudo a ver com startup, tudo a ver com o tema aqui. Bora lá. Então aí, vou falar sobre o que está por trás do MVP. Right? Porque assim, o MVP, se você for ver, ele é uma ferramenta, né? Que é o produto mínimo viável, né? Que é como que eu lanço alguma coisa rápida no mercado. Mas eu vou entrar nas profundezas. Eu quero que cada um de vocês saia daqui mais simples hoje. E vocês vão entender que o mundo fez vocês ficarem complicados sem nem perceber. Vou provar isso para vocês. Com dados, com ciência. Eu sou um dos fundadores do iFood e do Gringo. O iFood todo mundo conhece. O Gringo eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Vou começar pela minha família linda. Essa é minha esposa, Helena, 25 anos juntos, e as minhas princesas, Luna e Rafa. E eu começo falando de família porque é a base de tudo. Tá? Vocês são jovens ainda, vocês ainda vão construir a de vocês, e é doido isso, porque assim, quero que vocês já comecem direito, já que vocês não começaram, comecem direito. Que é, quando a gente vai avançando na vida, a gente mira o sucesso, né? Só que o sucesso é um conceito abstrato, né? E a sociedade jogou o sucesso no dinheiro. É ter dinheiro, é ter fama, essas coisas são sucesso. Mas de verdade mesmo, o maior sucesso é você ter uma família estruturada. O maior tesouro que alguém pode ter é a família. Então, vocês que vão construir a de vocês, nunca percam de vista isso. De que é o bem mais precioso que vocês têm. Vocês vão ficar correndo atrás de dinheiro o resto da vida. Mas o que importa é isso. Agora contando um pouco. Tem uma coisa, você colocou lá no slide no próprio Google, é porque ele está sem não tem como colocar. É porque assim ele tira os rolês tudo, aí vai dar os pau para frente. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Isso é computação, pessoal, tá tranquilo. Vai dar bom. É só colocar um infiel isso aqui que vai. É porque vai ficar melhor, acredito. Confio. Porque
porque senão os objetos em cima iam tapar os de baixo, daí não ia dar para ver umas coisas. Então, daí eu sou de computação da Unicamp e tenho 30 anos que eu trabalho em tecnologia. Eu comecei com 10 anos, na verdade nos 30 anos não está os 10, tá? Esse aqui é desde quando eu abri a primeira empresa, que foi em 96, com 16 anos. Mas antes disso até eu já empreendi, com 10 anos eu estava arrumando computador dos amigos do meu pai, eu estava fazendo serviços aí, ganhando meu dinheirinho já. Só para vocês terem ideia, dos 10 aos 12, 13 anos eu fiz uns $3.000 fazendo trambique. Vendia software pirata, jogo pirata, fazia de tudo. E aqui algumas empresas que eu já criei, fundei e tal, vou citar algumas. Um dos cases, obviamente, de maior, que é mais conhecido é o iFood. A gente começou o iFood, tem uma curiosidade, eu até não estava falando de empresa júnior. O iFood era uma conexão que veio de empresa júnior. Eu conheci uma das pessoas ali do iFood, que era o Guilherme Bonifácio, ele fez FEA Júnior. E eu fiz a Compec, né? Fui presidente da Compec. Daí, 10 anos depois do EJ, eu num grupo de EJ, ele falou assim, eu estou procurando um dev para trabalhar em Jundiaí. Eu falei assim, que dev que nada, cara, você precisa de mim. Daí fomos lá, fomos costurando, virou uma sociedade. Então, pouco a gente sabe disso, mas surgiu dessa conexão de um contato de 10 anos da empresa júnior. Daí da história do iFood, eu vou contar só uma curiosidade que não é o foco hoje. A gente quase faliu o iFood. A gente começou em 2011, mais ou menos 2012 para 2013, ele estava falindo, estava acabando o dinheiro. A gente tinha levantado $1 milhão, na época eram uns R$3 milhões, esse dinheiro estava acabando e a empresa não tinha crescido e a gente não conseguia gerar resultado. Daí a gente ia quebrar. Daí o veterano meu, Fabrício Bloise, veio com dar uma segunda chance para a gente, investiu na gente, a Móvel. Daí a Móvel virou uma grande parceira, grande investidora, e mais do que dinheiro, aqui tem muito a ver com o ambiente aqui, universitário e tal, foi o conhecimento que salvou a empresa. Porque se tivesse colocado dinheiro, mas não tivesse colocado conhecimento, a gente ia repetir os mesmos erros que a gente estava cometendo e só ia ganhar mais tempo de vida. E daí eu aprendi muito com o Fabrício sobre planejamento, sobre pensar grande, visão, tipo assim, ele deu uma reformatada no cérebro ali de todo mundo dos fundadores do iFood e foi isso que fez a gente prosperar. Ele acabou assim, ele foi um grande mentor que eu tive. Daí o gringo, vou explicar um pouquinho aqui, o gringo menos gente conhece, porque é uma empresa mais nova, tá? É de 2020 mais ou menos. O que a gente fez? A gente meteu o louco, falou assim, vamos criar uma empresa para resolver todos os problemas do motorista. Então é seguro, crédito, compra e venda, consórcio, documentação, tudo. Daí quando a gente apresentou, duas coisas deram errado. A primeira que a gente foi ver, quem no mundo já tinha feito isso? Ninguém. Procuramos na Índia, Paquistão, Indonésia, China, e em geral países subdesenvolvidos têm problemas mais parecidos com o Brasil. Então a gente fez uma devassa e não tinha. Então a gente falou assim, a ideia é uma bosta ou ela é boa demais. Mas vamos ver, né? E a segunda coisa que aconteceu também no gringo é que a gente, embora o sonho era grande, a gente começou com uma coisa só, documentação. A gente começou fazendo uma coisa bem feita. Daí, resultado disso, a gente, quando na iminência da venda, né, a gente estava com 15 milhões de usuários, 200 colaboradores espalhados pelo Brasil, uma empresa remota. As nossas notas de qualidade eram super altas, porque a gente virou elo de confiança entre o motorista e os fornecedores da área. Daí, nosso reclame aqui, a gente ficou entre os top 3 do Brasil, ganhou prêmios e tudo mais. E a gente estava transacionando perto de R$2 bilhões por ano, o gringo. E a empresa foi comprada pelo Grupo Sem Parar por R$1 bilhão, agora em março. Foi uma jornada, então, em que saiu do zero até o bilhão em 5 anos. E parte dessa velocidade tem a ver com as experiências que a gente já tinha, né? Que eu já tinha, outras pessoas que eu trouxe, do fundador também que já tinha empreendido. Então, a segunda, terceira vez que você empreende, as coisas são um pouco mais fáceis, né? É igual andar de bicicleta, qualquer coisa. Você aprende os truques e fica tudo mais tranquilo. Deixa eu voltar aqui, mostrar alguns logos. Essa Botcilha é uma empresa de Campinas,
que ela está abrindo uma sede no Vale agora, ela acabou de receber, ela já tem uns 4 anos, acho. Então eu investi nela bem no comecinho, ela estava dando perto de 400 milhões de reais. Uma empresa bem legal, que faz, orquestra agentes de automação, bem legal. Tem grandes fundos por trás. Deixa eu ver o que mais que tem aqui interessante. E citar a Lander. A Lander é um grupo de empresas de tecnologia, onde a gente tem uma empresa que faz AI, aplicativo, recruta desenvolvedor. Se vocês quiserem estágio, provavelmente tem lá dentro. Então, eu sei que está contratando 30 pessoas, agora se tem que falar de estágio ou não, vai ter que descobrir lá. E essa empresa foi uma coisa interessante, porque quando eu vim do iFood, ela estava meio que... ela estava dando de lado. E ela faturava por ano nem 2 milhões. Assim, era uma empresa que estava dando de lado, estava ali e tal. Eu até pensei em vender ela, me livrar dela e tal, porque ela não estava gerando grandes coisas. Daí eu usei todo o conhecimento que eu tive na época do iFood e falei, cara, eu vou botar planejamento estratégico nesse negócio, um sonho grande e tal. Agora ela está faturando 40 milhões. Então, cresceu então em mais ou menos 6, 7 anos aí, cresceu 20 vezes. Não, 10 vezes. Não, 20 vezes, de 2 para 40, é isso aí. Então, são alguns negócios aí. Mas vamos lá. Então, eu quero dar um conceito de startup. Startup tem 1000 definições, né? Tem gente que pergunta, o Google é startup ou não é? OpenAI, startup não é? Vamos ser mais macro aqui. Startup, basicamente, são empresas que usam de tecnologia para escalar rápido. Não é o único jeito de escalar. Tá? Outro jeito de escalar é franquia. Então, tá aqui um negócio, aqui um modelo, tal, vou escalar esse negócio, vai de franquia. Então, não necessariamente o único jeito de escalar é tecnologia, mas é o jeito, eu vou dizer, mais leve de fazer. Porque você pode fazer algo ficar gigantesco com um time pequeno, né? Você vê o Gringo, com 200 pessoas, a gente tinha um alcance gigantesco. E uma coisa sobre startup, não sei se vocês se atentaram, muito da inovação do mundo hoje vem das startups. Antes, a inovação ela vinha do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento das grandes empresas. Então, o que inovava? Era 3M, era Bosch, Unilever, eram as multinacionais, porque era Kodak, Xerox, porque essas empresas tinham grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, tinham pesquisadores lá dentro e esses caras estavam lá, o professor Pardal tentando achar solução dos problemas. O que aconteceu? As áreas de P&D, galera, mingou, quase desapareceu. Por quê? A inovação agora é descentralizada. A grande empresa não é boba não. O que ela fez? Falou assim, deixa os startupeiros se lascam aí, eles criam um monte de negócio, o que sobreviver e foi bom, é bom. É inteligente. Porque, pensa sem parar. Quanto dinheiro sem parar eu teria que investir em P&D para chegar e ter várias ideias e sair um gringo lá de dentro? Então é muito mais fácil, deixa o mercado que se lasca aí, faça um monte de ideia, até que der certo, eu vou lá com o meu poder financeiro e compro. Todo mundo sai ganhando. A grande empresa, no final das contas, é quem financia a existência das startups. Se não fosse os bancos comprando as fintechs, se não fosse as grandes empresas comprando essas inovações, a roda não ia girar. Provavelmente a gente não teria essa energia que tem no mercado de startups. Daí uma coisa que tem algumas pessoas aqui que estão falando que está criando startup, né? Na liga, né? Quem está criando startup aqui? Quero ver quem que são os malucos aí. Só você. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uns doidão aí. O que acontece? A startup ela tem uma característica que muda tudo, que é o fato de que ela tem dia e hora para morrer. Por quê? Tipicamente a startup, aquilo que eu falei no começo, ela usa de tecnologia para alcançar a escala. Só que a escala ela vem da noite para o dia? Ela leva tempo. Leva algum tempo para você ter escala. A primeira vez que a gente fez uma conta, para ver assim, quando é que vai fechar a conta do iFood aqui? Vamos ver. A gente descobriu que era perto de 2 milhões de pedidos. A gente tinha 100 mil pedidos. A gente descobriu, legal, então a gente vai ter que até 2 milhões de pedidos, a gente vai se lascar para essa conta fechar. Então o que acontece? A startup ela precisa de muito capital para que ela se mantenha de pé, em especial as de alto crescimento, tá? Em especial as B2C, as de alta performance. E quem que mantém ela? Investidor. Então vamos fazer uma conta rápida. Imagina que a startup ela está gastando 50 mil reais por mês, gastando assim, dando prejuízo de 50 mil por mês.
E imagina que ela capta 1 milhão. Quanto tempo ela vai durar? 20 meses? Tem um conceito que as startups de alto potencial, todas elas têm, que chama runway, que é quantos meses de vida você tem. Então é doido, evento de startup, você vai lá com o cara e fala assim, qual que é o seu runway? 6 meses. Isso aí tá fudido. Esse aí já tá naquela assim, ou vai ou racha. E o outro tá com 20 meses, o outro tá com 15. Quando muito, tá com 15, 20. Isso aqui muda tudo, por quê? Uma coisa é você estar numa empresa tradicional, dando lucro, dando resultado, você está lá, sei lá, você tem um varejo, você está vendo o dinheiro entrar todo mês, está dando um resultado positivo. Então você pode se dar o luxo de tomar decisões lentas. Então assim, vou criar outra loja? Vou ou não vou? Vou expandir minha loja? Pode ser uma boa. Vou vender um item novo? Então todas as decisões, ela não precisa ser rápida, porque não existe uma pressão. Agora, qual que é o ponto, a característica que eu percebi mais forte dentro da startup, vivendo nela já há mais de 20 anos, é o senso de urgência que isso cria. Eu brinco que é como se fosse, assim, para ficar o entendimento, é como se fosse um monte de gente com TDAH atacado. Assim, tudo assim, meu Deus, já fechou o cliente? Não, e porque ele patrocina, não sei o quê. É como se não existisse amanhã, entendeu? É tudo para ontem, tem que sair, tem que fazer, isso aqui tem tudo a ver com o conceito de MVP, que eu vou falar, ser simples. E por que isso? Porque ou ela age rápido ou ela morre. É simples assim. Então não existe um meio de caminho. A velocidade da startup é necessária para a sobrevivência dela. E esse conceito é um dos que mais diferencia a startup da grande empresa. Porque a grande empresa, ela está deitada em berço esplêndido, está gerando grandes resultados, está todo mundo bem, está todo mundo confortável. Eles estão buscando crescimento? Óbvio que estão, mas eles não estão preocupados em morrer amanhã, em ficar sem emprego, ficar sem empresa, que vai explodir tudo. Não sei se vocês quem leu o livro do Elon Musk, já escutou essa história. Ele tinha dinheiro para mais um lançamento, né, na SpaceX lá. Ele falou assim, é a última tentativa, se não der, lascou, porque eu já tinha colocado todo o dinheiro. Essa é a vida da startup. Você vai colocando o dinheiro, até que chega num ponto onde eu já dei. Tem uma hora que se você não conseguir o resultado, você morre. Então fiquem com isso na cabeça. Vai ajudar a entender o conceito. Daí, já não bastasse ter um senso de urgência, a startup, aquela TDAH atacada ali, todo mundo meio doido, para piorar, o mercado está ficando mais rápido. O mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu já vivi 3 gerações. Eu vivi uma geração onde o crescimento era mais orgânico, daí eu vivi a geração do iFood e agora do Gringo. Em 10 anos de diferença da fundação do iFood para o Gringo. iFood em 2011 e Gringo em 2020, mais ou menos. 9 anos. Olha a diferença. Fundos de investimento que tinham no Brasil quando o iFood foi fundado. 3. Digo até o nome deles. Monax, Data Warehouse e Redpoint, do Romero. Só 3 fundos. Hoje tem centenas de fundos no Brasil. Centenas. Para todo gosto. Tem fundo B2B, tem SaaS, tem fundo de health, tem fundo do que você quiser. Tem para todos os tamanhos, para todos os nichos, para tudo que você imaginar. E os fundos internacionais investem muito no Brasil hoje também. Então não bastasse as centenas de fundos no Brasil, os estrangeiros também vêm para cá. Então tem muito dinheiro. Segundo lugar, os usuários. Quando o iFood foi criado, não existia smartphone. E muitos dos usuários só passaram a conectar na internet depois que surgiu o smartphone. Porque até então era computador, desktop, notebook e tal. Então, a quantidade de pessoas digitalizadas era muito menor, a quantidade de pessoas que compravam online era muito menor. Então, os usuários aptos a fazer transação era menos. Então, a gente viveu essa jornada, o surgimento do smartphone, a gente foi o primeiro a criar um aplicativo de comida no Brasil. Então a gente viveu isso. E à medida, a curva de crescimento do iFood é parecida com a curva de crescimento da adoção do smartphone no Brasil. A gente surfou essa onda. Então, na realidade, o iFood tinha uma base muito menor de usuários compradores de internet do que o Gringo. Terceira coisa, profissionais. Quando a gente estava criando o iFood, a gente era meio que quase que a primeira geração ali. A gente não sabia o que estava fazendo. A gente não sabia o que era custo de aquisição, o que era LTV, cohort, não sabia fazer gestão de produto, não sabia sobre métodos ágeis, não sabia nada.
não sabia nem que era uma startup, a gente estava só indo. Tem uma oportunidade aqui, vamos fazer. Agora imagina no Gringo, quando a gente construiu, eu tinha vivido 8 anos de iFood. Eu trouxe mais uns meia dúzia de iFood comigo, aos poucos, eu fui trazendo. Tinha cara do Quinto Andar, tinha cara da Wildlife, gente do Ponta Azul. Tinha várias startups, gente de várias startups lá dentro. Então essas pessoas já tinham vivido isso. Então as pessoas já sabiam o que eram os métodos ágeis, já sabiam desenvolver sistema, fazer interação com o usuário, protótipo, cara bacana. Imagina como é mais fácil você gerir uma empresa de profissionais que já fizeram aquilo. Então, segunda geração, é isso aí. E a última coisa, deixa eu pôr aqui que eu não lembro. Tecnologia. O avanço da tecnologia. Quando a gente fez o iFood, a gente gastou em dinheiro que hoje deve ser R$1 milhão para fazer um app. Um absurdo. Hoje você consegue fazer um app com 50, 100 mil reais, até menos. Usando as tecnologias de AI, usando os Lovable da vida. Então, o que acontece? Houve um barateamento da tecnologia. E por que eu estou falando sobre isso? Imagina, se em 10 anos já deu uma baita diferença, né, da história do Gringo para a história do iFood para o Gringo, imagina a próxima geração. Tem mais usuários, tem mais dinheiro, tem mais gente qualificada e tem mais tecnologia com o avanço da AI. Então é possível que o que a gente construiu no iFood em 7 anos, a gente construiu no Gringo uns 4, agora vai dar para construir uns 2, dentro do paradigma da AI. Isso é complexo porque é difícil as pessoas acompanharem a velocidade de crescimento. A dificuldade de uma startup é como que você faz para não ficar doido dentro desse crescimento tão acelerado. Porque à medida que você cresce, todos os problemas exponencializam. Atendimento, todos os problemas vão ficando grandes, e vão ficando grandes rapidamente. E dá tempo de resolver? Entendeu qual que é o grande desafio? O desafio está não na tecnologia, mas nos gestores, no time. É como lidar com essa velocidade. Tem uma vez eu conversei com um CEO do Nubank e ele falou a melhor frase, cara: startup é vida de cachorro, cada ano vai por 7. De fato, assim, quando eu olho para a história do Gringo, não parece que eu trabalhei lá há 5 anos. Parece que foram umas décadas lá. Assim, às vezes é impressionante, a percepção de tempo é diferente. Você tenta lembrar de uma coisa que aconteceu 2 meses atrás, parece que foi 1 ano, de tanta coisa que aconteceu nesse meio tempo. Então é bem acelerado. Vamos lá. E aqui, o último conceito nessa parte é assim: a startup que ela não cresce, ela morre. Simples assim. Por quê? O que é uma empresa tradicional, quais são os ativos dela? É a receita, é o quanto ela gera de caixa, a marca, mas a startup ela é valorizada pela curva de crescimento dela. Então você quer ver se uma startup é boa ou não é quanto dinheiro ela faz, mas é a curva dela. Vou explicar para vocês em exemplo. Quando a gente recebeu o primeiro investimento no Gringo, foi um investimento de $1 milhão. Os sócios colocaram o primeiro dinheiro, né, para a gente fazer 1 ano de projeto. Daí, depois de 1 ano de projeto, a gente conseguiu o primeiro investimento de $1 milhão. A gente estava transacionando R$50 mil na plataforma só. 50 mil. E como uma empresa que transaciona 50 mil recebe R$5 milhões? E eu não estou falando que vale R$5 milhões, porque se o cara botou 5, já valia 25 a 30. Como uma empresa fatura 50 mil, uma padaria fatura mais que isso? Fatura muito mais do que isso. Porque está no potencial. E como que você vê o potencial? Na curva de crescimento. A nossa curva era assim, sei lá, faturamos 2 mil, 6 mil, 18 mil, a curva era bem agressiva. E a gente provou matematicamente que se a gente tivesse alguns milhões para investir em marketing, aquilo ia virar milhões de usuários. E de fato, 1 ano depois que a gente captou dinheiro, a gente tinha mais de 1 milhão de usuários. Porque é matemático o negócio. Qual que é o custo de aquisição? Quanto que custa para servir o cara? É matemática. Se você tiver o domínio dos seus números financeiros, do seu growth, você consegue dinheiro para ir do ponto A para o ponto B. Foi o que a gente fez. E tem um ponto, eu comentei já para vocês aqui, eu vou falar assim: se vocês puderem aprender uma coisa hoje, aprende isso aqui, pelo amor de Deus. É bem fácil o empreendedor se perder no foco.
É bem fácil. Começa fazendo uma coisa, depois está fazendo duas, depois está fazendo três, depois está fazendo 10, depois está fazendo 100, totalmente desfocado. Lembra que eu falei no começo lá, a startup tem pouco recurso e você precisa rapidamente ter escala. O pior jeito de você chegar nesse ponto é fazer várias coisas ao mesmo tempo. É estilo você querer... imagina que você está em um avião com combustível suficiente para chegar em Miami. E daí você fala assim, ao invés de ir para um avião, eu vou com 5. Daí pega o mesmo combustível, você tinha recurso para chegar em Miami, né? Mas você pega aquele combustível e bota em 5 aviões, e bota eles no ar. Algum vai chegar? Concentrar o recurso numa única frente é a melhor estratégia para vencer. E aqui eu vou provar com exemplos. O Nubank nasceu para ser um banco. Durante 3 anos ele foi o quê? Era uma empresa do quê? De cartão. O Nubank, durante 3 anos, era uma empresa de cartão de crédito. Parecia mais com a Credit Card, com a Amex. Era uma empresa de cartão, só tinha cartão. Ficaram 3 anos fazendo isso. Aí depois eles entraram em seguro de vida, entraram no conta. Depois desses 2, aí eles vieram com dezenas, centenas de produtos. Hoje nem tudo. O iFood. A gente começou só conectando o faminto com o restaurante, ponto, acabou. Então você entrava no iFood, escolhia o restaurante, fazia um pedido, chegava no restaurante, acabou. E o pagamento? O pagamento se lasca. O pagamento era offline, pessoal. E o entregador? O entregador então se lasca ao quadrado. Por quê? Se a gente tentasse resolver esses problemas de partida, ia dar ruim. O conceito do MVP eu vou introduzindo aos poucos aqui. O que acontece? Se a gente tentasse resolver os 3 problemas, a gente teria morrido na praia. Então a gente tem que fazer uma coisa bem feita. Vamos fazer bem feita a conexão do cliente com o restaurante, ponto, acabou. E como vocês podem estar perguntando, como que pagava então, se não era o restaurante, tinha que levar a maquininha de cartão. Era bem produtivo o negócio. Então o restaurante tinha que ter várias maquininhas para ficar passeando pela cidade. Tem o motoboy. E quem que era o motoboy? O restaurante que contratava. O restaurante contratava o freelancer, ele que dava o seu fundo lá. Então, não era problema nosso. Beleza. À medida que a gente cresceu, depois dos 3, 4 anos de empresa, o que aconteceu? A gente foi resolver o problema de logística, que é fazer um Uber de motoboy. Eu criei uma outra empresa, assim, eu e os fundadores do iFood criamos um spin-off, criamos uma outra empresa para misturar os assuntos, daí a gente criou uma empresa de logística, e daí, hoje, o iFood intermedia as entregas. O pagamento, depois dos 2, 3 anos de iFood, a gente colocou meio de pagamento online, e aí vai. O gringo nasceu para ser super do motorista, para resolver todas as dores e tal. O que a gente fez durante 3 anos? Só fizemos documentação, que é resolver a parte de PVA, licenciamento, multa, essa parte burocrática do carro, só isso. Depois de 3 anos, aí a gente entrou em seguro e crédito, e aí depois a gente entrou em consórcio e a gente entrou em compra e venda, quando foi comprado. Então, o que eu quero que vocês peguem aqui, pessoal? O sonho grande, vocês vão ter tudo dentro do ecossistema de vocês, só que é questão de paciência. Faz uma única coisa bem feita. Só uma, não precisa de 2. Uma única coisa bem feita é suficiente para criar uma base gigantesca, milhões de usuários, criar bastante energia em torno da empresa, ter colaboradores, ter investidores e tudo mais, e daí com os recursos você diversifica. Vou falar que esse aqui é um dos maiores erros que o empreendedor comete, de querer já construir algo gigante. E eu mentoro muito jovem, não estou sempre mentorando alguém. E daí teve uma vez que eu tentei falar de todos os jeitos que o cara estava fazendo merda. E ele não acreditou em mim. Eu falei, cara, tudo que você está falando faz sentido, mas escolhe um e vai, cara. Não, se não fizer tudo não faz sentido. Então, tá bom, então vai. Daí agora eu quero falar um pouco mais do conceito entrar no buraco do MVP aqui. Por trás do MVP tem um conceito de como é que você age de modo simples. O que é o MVP? De novo, repetindo, é o produto mínimo viável. É como que eu faço um produto gigantesco, complexo, mirabolante, se tornar uma coisa bem pequena a ponto de eu conseguir executar ela rapidamente, com pouco recurso, com pouco tempo e validar a hipótese. Daí tem um conceito, que é o KISS, que é o Mantém as Coisas Estupidamente Simples. Algumas empresas usam isso no valor delas. O iFood, uma época a gente se perdeu na complexidade e a gente colocou esse valor, o KISS.
para que a gente mantivesse na mente da galera, vamos ser simples. No gringo, quando a gente foi definir os valores da empresa, veio lá, tem alguns que são meio óbvios, tá? Por exemplo, proatividade e tal, no gringo chamava faça acontecer. Então, a proatividade é algo realmente importante no startup. Tem um monte de problema rolando o tempo todo, se as pessoas não pegarem o problema para resolver, explodiu tudo. Então, beleza. E o outro era o juntos, que é para a gente trabalhar de modo colaborativo, né? Então, uma coisa, a inteligência coletiva vence a individual em qualquer contexto, tá? Não era para falar sobre isso, mas tem como provar isso. A inteligência coletiva vence qualquer inteligência individual. Mas o que acontece? O simples, ele é menos óbvio. E daí no gringo eu insisti para ter o simples. Falei, não, vai ter que ter o simples, porque a gente se fudeu tanto no iFood por complexidade que não tem como, a gente tem que ter o simples aqui nesse negócio. E daí a gente conseguiu. E isso fez toda a diferença para a empresa. Porque vocês vão ver que é da natureza humana complicar as coisas. Daí agora eu vou falar de um conceito que tem a ver com o que a gente fez dentro do gringo. Quando os primeiros meses do gringo, o que acontece? O custo-oportunidade de eu e o outro fundador entrar no dia a dia era muito alto. A gente imagina que não tem tanta coisa para fazer no começo. Assim. No começo tem uma execução ali, você tem que ter um pouco de paciência, o cara tem que fazer a primeira versão do aplicativo e tal. Então a gente ficou um pouco mais de longe nesses primeiros meses, mas acompanhando e tutorando a galera. Qual que era o problema maior que tinha dentro do time? Eles não quebravam os problemas grandes em problemas menores. Não quebrava. E ficava misturando os problemas, juntava um problema com o outro. Às vezes o cara estava construindo a pirâmide do Egito lá. E era só para construir um abajur. Eles já estavam indo para a pirâmide. O que está por trás disso? A natureza de complicar as coisas. E daí o fatiar o boi foi um conceito que depois eu vou explicar melhor para vocês, mas é como quebrar um problema grande em problemas menores. E como fazer isso tornar mais produtivo. Porque eu quero trazer primeiro o porquê, né? O porquê. Qual é a motivação? Eu acredito que se você não entende o porquê, você não vai fazer. É meu entendimento. Se eu falar para você, faça isso, mas você não sabe por que você está fazendo isso, você pode até fazer, mas isso não é duradouro. Então eu acredito que vocês têm que entender o conceito, o que está por trás. Fazendo projetos de tecnologia há mais de 30 anos, uma coisa que eu percebi era intuitivo em mim. Os clientes chegavam para mim, imagina que eles me contratavam, quanto maior o projeto, mais eu ganhava. Se o projeto fosse pequeno, eu ganhava pouco, médio, ganhava médio, se fosse grande, ganhava. Então o meu incentivo é que o projeto fosse gigante, certo? Quanto maior o projeto, mais eu ganho. E eu tinha uma coisa dentro de mim que eu fui construindo ao longo da jornada, que eu não queria um projeto grande. O cliente chegava complicando, não, daí o projeto ia ficando gigante, de milhões. Eu falei, não, para, chega, não dá. E muita gente erra no mercado porque se encanta com os números grandes e tal, e se perde na complexidade. E o que eu percebi com o tempo é essa estatística aqui, ó. Intuitivamente eu cheguei nisso, o projeto grande é uma merda. Projetos menores têm 4 vezes mais probabilidade de dar certo. Isso aqui o cara usou uma base de 50 mil projetos, onde ele olhou o porte dos projetos e ele mediu o sucesso deles baseado no porte. Esse estudo também analisa outras variáveis e a correlação mais forte é essa. Projeto grande é uma merda. Então quando o cara está tentando resolver um problema megalomaníaco e acredita que ao resolver aquele problema vai salvar o mundo, está tudo errado. Tem que pegar um problema grande e recortar em partes menores. Porque, tudo bem, para fazer coisas grandes, você vai precisar de projetos grandes, ok, mas ele tem que ser fatiado em projetos menores. Aí entra o conceito do fatiar o boi. Você já viu alguém comendo um boi de pé no pasto? Não entenda mal, gente, eu não estou sentindo essa merda, não foi mal. Não foi o que eu quis dizer. Assim, ninguém vai precisar matar o boi, vai precisar fatiar ele para comer. Não tem como pegar ele inteiro no pasto. Então, uma das motivações é isso: projetos grandes dão errado. E isso é um círculo vicioso. Porque eu lembrei de um episódio assim, no gringo. O que acontece? Quando você começa a fazer as coisas meio grandes, imagina que você tenha ciclos, vou dar um exemplo. Imagina que você tenha um ciclo de 3 meses. A cada 3 meses você lança uma versão.
3 meses você lança um novo app. Imagina a ansiedade do time de botar a feature lá para que daqui a 3 meses esteja dentro. Todo mundo vai querer colocar tudo lá. Agora imagina que você tem uma versão por semana. O cara vai falar, não, tranquilo, vai entrar nessa versão, na próxima entra. Então você cria uma paz de espírito na galera, ao ter um giro rápido, versões rápidas. Agora, o projeto grande, ele gera um problema brutal, porque todo mundo vai querer fazer com que o projeto grande fique ainda maior. Porque se eu não entrar nessa janela de oportunidade aqui, quando é que vai construir a próxima pirâmide? Daí aqui eu peguei alguns motivos, eu não vou ler tudo, mas assim, porque vocês podem estar perguntando, tá, mas beleza, meu. É meio óbvio agora, depois do que eu falei aqui, que o projeto veio uma porcaria, que devia fatiar e tal, mas por que não fazem? Tem um monte de historinha que se conta dentro das empresas. Tem um monte de conto do vigário. E eu separei alguns aqui para falar para vocês. Um deles é: as pessoas desconhecem esse risco que eu falei para vocês. Esse é o primeiro, a ignorância. Embora seja brutalmente forte o número, pouca gente sabe que projetos grandes projetos menores têm muito mais probabilidade de sucesso que grandes. Pouca gente sabe disso. A ignorância é um problema. Segundo, as pessoas têm grandes ambições. Eu quero fazer o super app do motorista. Só que o erro está em achar que para resolver uma grande ambição eu preciso de um grande projeto. Está errado. Uma grande ambição você conquista com várias pequenas partes empilhadas. Não é um grande projeto que resolve nada. São várias pequenas partes empilhadas. Então isso daqui é um erro conceitual também. O outro, existem grandes problemas com a substituição de sistema legado. O que acontece? Não raro, você está fazendo um projeto e alguém coloca azeitona na sua empada. Se ela está tentando resolver um problema, o cara fala assim, mas vamos aproveitar e resolver esse problema aqui? Mas vamos aproveitar que está lento, mas vamos aproveitar que está torto, vamos aproveitar aquele bug, vamos aproveitar assim. Na hora que você vê um negocinho simples que era para ser feito, já virou uma árvore de Natal, de tanta coisa que pendurada. Isso daqui é muito cruel. A galera, eu falo assim, mas só mais isso, só mais um negocinho aqui, e de mais um vira uma árvore de Natal. Isso aqui é um dos grandes problemas. O outro, as pessoas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar como tornar um problema grande em algo menor. Tem muita gente que não tem capacidade de tornar um problema grande em um problema pequeno. E aqui, eu não sei quem é de computação aqui. Tem bastante gente. Na computação você aprende isso a duras penas. Quando eu comecei a codar, vinha um problema. Faz aí uma soma. Beleza, eu falei, beleza, deixa eu começar a escrever lá. Acabou, pronto. Agora faz isso. Agora pronto. Faz isso aqui. Daí teve um dia que eu fui fazer um programa e não deu. Por quê? Porque ele era complexo, eu precisava pensar antes de fazer. E daí eu falei, caramba, esse negócio é complicado. Daí você tem que quebrar o problema em duas partes. Você fala assim, vou fazer um módulo que resolve isso, outro módulo que resolve aquilo. Na hora que você vai avançando no curso, tem uma hora que você quebra o problema em 10 partes, 20 partes. Então é natural para alguém de computação pegar um problema grande e quebrar em partes. Não é nem porque a gente quer, é porque a gente sabe que não dá. Você não consegue resolver um problema multifatorial, com várias variáveis e complexidades, sentando e resolvendo. Você vai ter que desenhar uma estratégia. E não subestimem que as pessoas que não são de computação, as pessoas de engenharia também costumam ter essa mentalidade. Elas não conseguem entender como quebrar um problema grande em problemas menores. Essa cabeça mais lógica faz muita diferença nas empresas. E aqui eu não estou dizendo que o cara da computação engenheiro é melhor que o resto. Não, mas para resolver alguns tipos de problema, nós somos melhores. Para outros tipos, tem outro perfil muito melhor. Por exemplo, para fazer coisas criativas. Tem áreas que são muito mais propensas a serem criativas. Então, não estou dizendo que é um perfil melhor que o outro, mas não entender como quebrar um problema grande em menores é um dos problemas. E aqui tem uma coisa, às vezes, eu já tive um pouco nesse papel de eu me calar, às vezes, em algumas situações. Eu vejo a galera complicar um negócio e falo assim, não, deixa lá, eles devem saber o que eu estou fazendo. Não, eles não sabiam. Se eu tivesse me posicionado e falado, vamos quebrar um problema aqui, eu teria evitado um problema maior. Outro, as pessoas acham que obterão economia de escala. Isso aqui é uma falácia, do tipo assim, já que vai mexer nessa parte do código aqui, vamos resolver isso também, porque daí já vai dois de uma vez, vai de brinde.
Não existe isso, não existe almoço grátis. Não existe do tipo, vou juntar umas coisas aqui e faço no atacado. Cada coisa que você fizer vai aumentar a complexidade, vai aumentar a quantidade de bug, a quantidade de problema. E por último, as pessoas querem fazer um software à prova de futuro. Ah não, mas e quando a gente tiver assinatura? Esse é o caso real do gringo. Os caras falam assim, não, mas e quando a gente tiver assinatura no gringo? Eu falo assim, cara, quando a gente tiver, a gente resolve isso. Então, uma coisa que eu aprendi, no gringo eu comecei a usar essa frase para tudo, assim, era tipo frase de cabeceira, que o meu eu do futuro vai resolver essa merda. Não, mas isso vai explodir, não sei o que, cara, o meu eu do futuro vai resolver. E tem uma coisa legal, assim, porque dentro de uma empresa, uma das coisas que um líder tem que aprender a fazer é delegar. Mas pouca gente faz isso, que é delegar para o seu eu do futuro. É super inteligente isso. Por quê? Porque o meu eu do futuro é mais maduro do que eu sou hoje. Já pararam para pensar nisso? Daqui a um ano eu vou ser muito mais maduro, muito mais inteligente, muito mais esperto, já vai ser outra versão do Juliano. E às vezes a versão de hoje está se descabelando para resolver um problema, daqui a um ano resolve rindo. E as pessoas não sacam isso. E daí elas, pelo contrário, elas querem resolver tudo hoje. Calma, resolve o que precisa ser resolvido. Isso aqui tem muito a ver com o conceito do MVP. Resolve o que precisa ser resolvido agora. Aqui, eu ainda estou, pessoal, na motivação, porque vocês deveriam pensar de modo simples. Eu ainda não expliquei o como, vou chegar lá. A Lego fez um estudo com esse trem aqui, ó. Era um desafio que ela largava para as pessoas fazerem, em várias idades, e falava assim, cara, esse teto está meio instável, né? Só um pilar ali é meio perigoso. Deixa ele estável, ou deixa esse teto mais estável. A enorme maioria das pessoas, não sei se tem apontador, se tem aqui? Deve ter, né? Aqui, ó. A enorme maioria das pessoas coloca uma peça aqui, aqui ou daqui. As pessoas gostam de simetria, né? Quem gosta de simetria aqui? Eu já tive muito toque na minha vida, vocês têm ideia. Ó, muita simetria aqui, a galera coloca aqui, ó, pronto. Só que o melhor jeito de resolver esse problema é tirando essa peça aqui, ó. O que acontece? E depois tem outro estudo da Nature que vai na mesma direção. Que os caras pegavam esse objeto e falavam assim, deixa esse objeto simétrico. A enorme maioria das pessoas colocava uma peça aqui, uma peça aqui, uma peça aqui. Vocês têm noção que as pessoas preferem fazer 3 coisas a mais do que tirar uma? O esforço é muito maior. Fazer 3 vezes, o cara tem que fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui. Era só tirar essa peça. Mas muitos nem pensaram nessa possibilidade. Mas pode? Claro que pode. E daí é legal que quando você vai fazer um software, você vê assim, todo mundo quer colocar um botão na tela. Ah, mas vou botar um botão. Você já pararam para pensar, se cada um quiser botar um botão na tela, vai acontecer nada, pessoal? A doideira que vai virar? E o que o Steve Jobs fez? Tira todos os botões. Ao contrário, tira os botões físicos, deixa só um, né, que tinha na época. Tirar, a genialidade, ela não está em colocar, está em tirar. Só que as pessoas, elas não manjam resolver de modo subtrativo o negócio. É como que eu resolvo isso tirando coisas, simplificando as coisas. De verdade, as pessoas nem se perguntam isso. Só fala que botão que eu vou pôr, que eu vou incluir aqui para resolver o problema. E às vezes o problema é tirar. Às vezes o seu usuário está se perdendo no meio de um mar de botão, um mar de merda lá, por quê? Porque está complicado demais, ao invés de tirar, de simplificar a vida dele, você está falando, já sei, vou botar mais uma aba. Pronto, eu já tinha mais lugar para ele se perder. Então isso daqui, pessoal, é um viés cognitivo. Tá? Cognitivo. E aqui tem uma das coisas, por que eu tenho simples dentro do meu DNA? Primeiro que eu desenvolvi software por muito tempo e todo mundo queria complicar. Eu me sentia o remando contra. Eu falei assim, pelo amor de Deus, só eu estou tentando simplificar esse negócio, todo mundo quer aumentar o projeto, quer diminuir. Primeiro foi a minha vivência. A segunda, que eu tive uma experiência, foi na Unicamp, na portaria da Unicamp. Isso aqui mudou minha vida, tanto que eu lembro isso, tem mais de 20 anos, 25 anos esse tempo. Eu estava entrando na Unicamp, no laboratório, a gente vivia virando a noite lá. Jogando, rodando, tentando invadir o sistema. E um dia o porteiro me parou, sem trocar uma ideia com ele, e falou assim, me ajuda a resolver esse problema aqui?
Ele está fazendo supletivo no Unicamp. Daí eu olhei aquele negócio e falei assim, como resolve isso aqui? Me veio na cabeça como resolver aquilo, eu não sei se era uma integral, uma derivada, era uma coisa louca. Eu falei assim, com certeza existe matemática básica para resolver isso. Senão o cara não estava aprendendo supletivo. Não é matemática de graduação. E eu percebi a arapuca que a gente entra ao aprender mais coisas. Quanto mais coisas você aprende, mais complexa a sua cabeça fica e você perde a capacidade de ser simples. Você já deve ter escutado, né? Se você quer a simplicidade, pergunta para uma criança como resolve o problema. A criança é o extremo do simples, né? Se você tem um problema e quer resolver de modo simples, pergunta para ela. Ela não tem repertório para complicar. E o que acontece? A nossa mente ela vai complicando, porque a gente vai ganhando mais e mais ferramentas e a gente esquece que dá para resolver o negócio de modo simples, com matemática básica. E esse exemplo, para mim, me marcou. Falei assim, cara, se cada coisa que eu aprender for tornar a minha cabeça mais complexa, talvez eu esteja andando para trás, não para frente. Porque eu vou começar a complicar tudo. Tudo vai se tornar, tudo assim, tinha coisas que estavam a um passo de distância, vai estar a 20 passos de distância. Por quê? Porque eu estou complicando. O que eu dei para vocês até agora foi a motivação. Se alguém não tiver entendido ou motivado o suficiente, levante a mão. Eu vou bater pessoalmente. É importante vocês entenderem o que está por trás, pessoal. De novo, projetos menores têm mais probabilidade. Existe um viés cognitivo na nossa cabeça para complicarmos as coisas. Não é que a gente quer ou deixa de querer, é um viés nosso. E a gente não foi educado para resolver simplificando as coisas. Então, entendam isso, tá? A nossa natureza, e existem 1000 desculpinhas que as pessoas nos seus entornos, dentro das empresas, vão dar de por que complicar. Mas tem que complicar por causa daquela listinha lá que mostrou. Agora eu quero já caminhar com vocês no como a gente faz para se tornar simples. Tem outra coisa que é importante entender, que esse livro Rápido e Devagar aqui, do Kahneman, ele fala sobre os dois sistemas do cérebro. Um sistema automático e o outro é um mais racional. Eu não sei se vocês estão ligados, a maior parte do que a gente faz é automático. A gente não pensa, é quase intuitivo, chega papum, mais de 80%, eu não lembro muito, 80-90% de tudo que a gente faz é um reflexo rápido, automático, emocional e consciente, simplesmente vem e vai. Agora o que acontece? O sistema 2, ele é um sistema lento, ele exige mais esforço, ele é lógico, ele é consciente. Se você vai resolver um problema complexo, aqui quando você vai parar e ter que entender profundamente, ele vai exigir o seu sistema 2. Então todos nós temos esses dois mecanismos e é importante você entender que o nosso cérebro ele é a maior parte do tempo preguiçoso e ele está tentando fazer as coisas de modo automático. É por isso que aquele negócio que eu falei lá do viés cognitivo é do tipo, põe 3 peças aí, pronto, acabou. É o simples, põe 3 peças e está resolvido. Se você parar um pouco e pensar nas alternativas, você vai chegar, mas eu posso tirar? E se eu fizer isso? Vamos chegar a outras hipóteses. Então aqui vem como fazer para você vencer o viés e envolver o sistema 2, o sistema consciente. Como que você faz para sair dessa armadilha e do viés cognitivo de complicar as coisas e começar a simplificar? Alguns truques. Um deles é usar mantra. Dentro da empresa, do gringo, tinha uma época, eu passei acho que 3 meses só falando, eu entrava na reunião e falava, tem que fatiar o olho. Eu saía, entrava na reunião, eu vou fatiar o olho. E eu ensinava eles a fatiar, do tipo, pega aqui, pega lá, isso aqui a gente resolve no dia de São Nunca, isso aqui a gente resolve agora, tal. Eu ensinei eles a como quebrar problemas grandes e problemas menores. E eu repeti essa frase, fatiar o boi, várias vezes. E alguns que eram veganos, eu falei, brócolis. Assim, fatia o que você quiser, assim, mas tem que fatiar. Eu lembrei de um que a gente usou muito ali, não está aí, mas eu dei um apelido nessa época, que era Juliano Mãos de Tesoura. Tinha um filme do Edward Mãos de Tesoura, que ele ficava cortando umas coisas, não. Porque eu entrava na reunião tesourando. Tipo, não, tira esse botão, tira isso, não faz isso, não vai fazer, não vai ter isso. Eu só entrava cortando coisa. Eu nunca dava uma ideia nova. Eu só cortava. Isso daqui, quando você faz com consistência, o que acontece?
Um infeliz do time vai pegar o conceito e vai passar a ser o guardião do simples. E daí eu parei de ser o cara que falava tem que fatiar o boi. Parei, fiquei 3 meses, 6 meses falando isso aí, depois nunca mais falei. Por quê? Porque dentro da empresa passou a ter multiplicadores. E depois do Juliano Mãos de Tesoura, começou a aparecer o Marcelo Mãos de Tesoura, o Ricardo Mãos de Tesoura. E essas pessoas eram super importantes para a cultura da empresa. Porque eu não falei que um dos nossos valores era ser simples. E daí esses caras ajudavam a simplificar tudo. Daí o outro, menos é mais. Isso aqui é um mantra também, cara, menos é mais. O cara começa a complicar, fala assim, cara, menos é mais. Ah, e se tiver um botão, menos é mais. É quase um cala-boca. Não é um cala-boca do cara, mas assim, cala sua boca. O Keep It Simple, que é uma sigla, né? Tem, os computadores do iFood tinham lá Kiss, era Kiss para todo lado, era boquinha, beijo, era uma. Outra coisa é o Pareto, que às vezes as pessoas se perdem. Mas o que eu faço? Muita coisa para fazer. Quais são os 20% das funcionalidades que vão resolver 80% dos problemas do cliente? É isso. Qual é o 20% que resolve a maior parte? Daí, isso aqui tem muito a ver com seleção de lista. Imagina que você tem uma lista com 100 coisas, 50 coisas. Quais são as 20% que resolvem o grosso do programa? Que resolve a maior parte dele? E não subestime. Vocês aqui sabem o que é Pareto. Não vou nem levantar a mão, eu tenho certeza que vocês sabem. Agora, não subestime, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E daí, às vezes você tem que ensinar essas coisas meio básicas aqui para as pessoas, do tipo. Daí outra coisa é mudar a pergunta. Você está lá numa reunião de produto, numa reunião cheia de coisa, daí as pessoas falam, mas como que eu melhoro essa interface? Como que eu incremento? Como que eu turbino ela? E ninguém pergunta como que eu simplifico ela. Você olha para uma tela e fala assim, o que eu posso tirar aqui? O que está sobrando aqui? O que está a mais? Isso daqui é uma coisa que, se o time tem pessoas que fazem esse tipo de pergunta, você ajuda a simplificar o grupo. Porque você faz todo mundo racionalizar. O modo preguiça fica de lado e as pessoas têm que pensar, vamos lá, tem algum jeito de tirar a coisa aqui. Daí as pessoas entram no sistema 2. E o próximo, tem uma coisa que, fazendo esse estudo sobre simples, eu descobri que a metodologia ágil ela ajuda muito a ser simples. Por quê? As cerimônias do Scrum, das metodologias ágeis, o que ela faz? Bota todo mundo na sala, você tem um monte de coisa para fazer, só que você tem um prazo, tem 15 dias para fazer sprint e tal, então todo mundo tem que ser pragmático. Você tem um prazo. Não adianta querer fazer uma arranha-céu em 15 dias. O que vai dar para fazer? Daí isso faz com que as pessoas tenham que discutir mais profundamente o que é prioridade, o que não é, o que dá para fazer, o que não dá. Isso força o pragmatismo. Então as metodologias ágeis são super positivas. E outra coisa, quando você pensa em equipe, ele força o seu sistema 2, porque a pessoa vai te fazer uma pergunta que você vai ter que responder de modo lógico. Ela vai te fazer uma provocação que vai desmontar o seu sistema automático. Vai dizer, caramba, que pergunta boa, agora eu vou ter que pensar. Você vai ter que desligar o modo preguiça e entrar no modo mais profundo. Daí aqui tem uma estrutura de gestão de projeto que eu quero mostrar para vocês aonde que o MVP entra nessa história. Imagina que você são 3 variáveis, né? Você já deve ter visto algo parecido, né? Que elas meio que se equilibram ali. A velocidade, o custo e qualidade. Essas 3 variáveis, a combinação ótima delas, a pergunta desse slide, isso é impossível? Que eu seja rápido, barato e entregue qualidade? É possível? Vamos travar uma variável, vamos travar um custo aqui, só para simplificar. Então imagina que eu tenho uma equipe de 5 pessoas e eu não vou aumentar essa equipe. É 5 pessoas e ponto, acabou. Tá? Não tem show. Travei o custo. Então vamos só falar desse trade-off, velocidade e qualidade. Vamos navegar aqui. Ó. Imagina que eu tenho um escopo, eu quero fazer um aplicativo X. Digamos que eu faço, eu quero fazer em 3 meses. Digamos que é um projeto para 1 ano, tá? Um projeto de 1 ano, eu falo assim, eu quero fazer em 3 meses, eu quero priorizar a velocidade. O que vai acontecer com qualidade? Vai ser uma porcaria. Fazer em 3 meses algo que leva 1 ano, não tem milagre. Agora imagina o contrário. Imagina que eu tenho, de novo, time travado e eu quero terminar aquele escopo com qualidade.
Vai levar um ano, certo? Eu falei? Eu quero fazer aquilo bem feito. Vai levar um ano. Então, vai navegar entre essas duas variáveis. Tem uma coisa que é bem doida em startup, que é, esses dias eu estava falando com um cara e falou assim, meu dilema atual é velocidade versus qualidade. Eu falei assim, tem uma boa e uma má notícia. A boa que você está certo, a má é que não é hoje que você tem esse dilema, você vai ter o resto da vida. Esse é o dilema da startup. Eu priorizo velocidade ou qualidade? Eu fico nessa doideira aqui. Tipo, cara, vamos rápido, pelo amor de Deus, tem que lançar para ontem. Mas a qualidade, tá uma porcaria, daí fica navegando aqui. Mas como que você faz? Aí assim, e qual que é o equilíbrio melhor para a startup? Essa zona é possível. Aqui que entra, o fatiar o boi entra aqui. Por quê? Imagina aqui, lembra que eu falei que o projeto, aquele escopo levaria um ano para fazer bem feito? Então, um ano para fazer bem feito. Se eu tentar fazer menos, vai prejudicar a qualidade. Como que eu faço? O único jeito de você equacionar isso é cortar o escopo. Eu não consigo fazer um sistema que leva um ano em 3 meses, mas eu consigo fazer um quarto desse sistema que leva um ano em 3 meses. Aí vem aquelas perguntas, qual é um quarto relevante? Pareto da vida. Qual que é o 25%? No caso, bateu Pareto, olha só. Qual que é esse um quarto relevante que vai fazer com que eu faça em 3 meses e eu consiga entregar boa parte do resultado? E essa doideira do 3 meses, lembrei de uma história agora. A primeira vez que a gente foi fazer lá o sistema do iFood, chegou lá, o Patrick, velho de guerra, ele era mais experiente que a gente, falou assim, quanto tempo leva? 3 meses vamos lançar esse negócio. Eu falei assim, impossível. É impossível fazer em 3 meses. Porque eu já fiz esse outro sistema aqui, não sei o que, levou um ano e meio, ele falou assim, não, é 3 meses. Daí, eu expliquei o conceito para ele, nós vamos lançar algo bom o suficiente, mas que cabe dentro do escopo de 3 meses. E olha que doido, como a gente setou 3 meses, pagamento online cabia? Não. Cuidar de motoboy cabia? Não. Relatórios de venda sofisticado cabia? Não. Então o que a gente fez? A gente força o pragmatismo. Esse é o conceito do MVP. É você seta um prazo pequeno, porque daí não tem espaço para loucura. Não tem espaço. Agora a galera erra muito nisso, como que era o desenho do iFood lá no começo? Se a gente fosse executar o que o Patrick tinha concebido, levaria mais de um ano. Levaria muito mais de um ano. E já tinham outros iFoods no mercado. Então, já estava atrasado. Imagina levar mais um ano para lançar, estava ferrado. Então, o conceito fixa o escopo, não o prazo. Eu quero terminar em 3 meses. E daí o que couber em 3 meses eu vou lançar. E lembrando que não precisa ser uma bosta. É só você recortar o problema. Se a gente tentasse lançar em 3 meses, meio de pagamento, motoboy, o marketplace e relatórios, por exemplo, pegando 4 grandes temas, seria uma porcaria. O pagamento ia processar errado, o motoboy ia ficar louco, ia dar todo mundo ficar maluco. Mas a gente resolveu um problema bem resolvido, a partir de catálogo e conectar um com o outro, então acabou. Não sei se vocês entenderam. Você simplifica a sua vida e você não tenta fazer um milagre. Tem um monte de gente no mercado querendo fazer um milagre, um sistema de 1 ano em 3 meses. E daí fica uma porcaria. Vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem o conceito do Scrum, que é uma metodologia ágil, mas ela mudou o mundo, tá? Em relação a desenvolvimento de sistema, aplicativo, produto, caramba. Por quê? Como que era antes? Antes, e eu desenvolvi esse outro paradigma, tá? Eu vou te falar, é uma porcaria. Era um perrengue. Por quê? Você tinha que já no dia 0, vamos começar o projeto agora, você já desenhava o produto perfeito já. Que foi um projeto, inclusive, que o Patrick lá no começo do iFood tinha desenhado, era um projeto dos sonhos e tal. Mas quando você precocemente determina um produto final, a chance de você errar o alvo é razoável. Por quê? Você não conhece todas as variáveis. Imagina fazer um sistema para motoboy. Tanto de problema que não tem. O sistema de pagamento, meio de pagamento, tanto de problema que tem, estorno, fraude, caramba 4. Cada problema tem muitos subproblemas dentro dele. Você não consegue ver tudo isso da superfície. Então, quando você tenta acertar o alvo de partida, a única certeza que você pode ter é que vai dar ruim. Então, para que
colocar tanto esforço tentando criar um alvo de um produto perfeito. Nem perde tempo com isso, você tem que ter uma direção. Ó, vamos fazer mais ou menos isso. E daí você vai dando passos, que são as sprints, que em geral o mercado faz quinzenal. Daí imagina então a gente tem uma direção macro ali, ó, que é essa daqui, ó. Então eu não tento falar que é aqui ou aqui, é mais ou menos aqui que eu estou indo. Estou indo para o Polo Norte aqui, não importa a cidade. Daí você fez uma primeira versão. Você vai aprender um monte de coisa. Vai ver que um monte de premissa que você tinha cai por água, um monte de coisa não fez sentido, daí você vai perguntar para o usuário não vai entender nada, você vai fazer um protótipo de tela e pede para ele usar e ele não consegue. Daí você vai perceber que um monte de hipóteses sua vai para o ralo. Em 15 dias. Ao invés de você ficar 2 anos desenvolvendo negócio, daí bota na mão do usuário e já não gosta. O conceito do MVP é construa junto com o usuário. E não para o usuário. E falar que a minha empresa nasceu dentro de uma incubadora dentro da Unicamp. E as empresas vizinhas estavam morrendo. Então assim, na incubadora tinha umas 20 empresas, mais ou menos, no Softex, lá dentro da Unicamp. E daí, o meu vizinho, a empresa dele morria. Eu falei, caramba, que pena, né? Depois outra. Eu falei assim, ferrou, a próxima é a minha. Tem uma epidemia aqui, e ferrou. Daí eu perguntei para o pessoal, eu sempre acreditei que o melhor jeito de aprender é com o erro dos outros. Então, eu errei pra caramba na minha vida, aquilo que eu não conseguia aprender com o erro dos outros. E o que eu vi todo mundo fazendo? Todo mundo tinha um sonho megalomaníaco, todo mundo tinha um projeto gigantesco, um projeto que levaria mais de um ano para fazer, e estava todo mundo preso numa sala, rodando o sistema, fazendo da cabeça e tal, e daqui a um ano a gente vai descobrir o que vai tirar a cabeça do buraco e vai oferecer o sistema para o mercado e vai vender que nem água. Essa é a lógica mais de alguém mais antiga, tá? Que prevaleceu por muito tempo. E até hoje tem gente que faz essa besteira. Até hoje. Eu tenho um amigo assim, que infelizmente eu entrei na vida dele tarde demais, o cara está 1 ano e meio fazendo o sistema e vendeu 0. Jamais eu farei isso. Jamais. Com 3 meses eu já teria vendido para aprender com o cliente. E eu não teria construído 1 ano e meio na minha cabeça. Eu teria construído um ano e meio com o cliente. Já 3 meses já teria uma versão e depois outra. E aqui que é o conceito, ó. Você lançou uma sprint, não serve para nada. Lançou uma aqui, uma sprint 2. Fala assim, cara, esse sisteminha aqui já serve para alguma coisa. É um sisteminha para varejo, e se eu entregar na mão do cara, já vai melhorar a vida dele. A vida dele já vai ser melhor com essa partezinha do que sem nada. Então eu já chego, já vendo, já entrego, já deixo ele usar de graça por um tempo. Eu já coloco na mão do usuário. Não, digamos que não chegou assim, não serve para nada isso aqui. Se eu colocar isso na mão dele, a vida dele não é melhor. Então beleza, então vamos mais um pouco. Daí lá na sprint 5, chega numa coisa legal. Fala assim, isso daqui já ajuda a vida dele. A vida dele já vai ser 20% melhor, 30% melhor. Daí é o momento de lançamento. Então o que eu acredito? Que o lançamento, ele é basicamente esse algoritmo aqui, ó. O projeto já está no nível para ser testado. Se está, testa, lança um alfa, beta, gama, como você quiser. Se não tiver, faz mais uma sprint de 1 semana ou 15 dias e repete a pergunta no começo. E fica nesse looping. Então o lançamento, ele é de parto natural aqui. Porque tem uma hora que você fala, cara, isso aqui já é útil já, então pronto, já dá para alguém usar. Tem gente que fica incubando o projeto por muito tempo. É a antítese do MVP. O MVP é como que eu rapidamente coloco algo de valor na mão dos usuários. E por que as pessoas não fazem isso? Por causa do viés cognitivo de complicar as coisas. Mas o meu sonho é grande, eu quero fazer o super app do motorista. Se eu não tiver seguro, crédito, compra e venda, caramba, 4 não é o super app. Sim, a gente lançou um super app que não era super app. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. A gente lançou um super app que era mono app, não era super. Mas tudo grande começa aos poucos, é tijolinho por tijolinho. E daí um dia você vai chegar num produto legal. Mas leva tempo essa jornada aqui. No Gringo, a gente usou muito o conceito que se você não estiver com vergonha de lançar, você demorou para lançar. O produto era tão ruim que eu não falava com os meus parentes que eu tinha lançado uma empresa.
Você diz, não, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ninguém merece usar essa porcaria aqui. Mas vai falar assim, peraí, mas era tão ruim assim, era ruim. Eu lembrei, tinha um áudio que tinha muito WhatsApp, assim, era tão ruim que ele não funcionava. Daí o que a gente fez? Falou, cara, mete o botão do WhatsApp lá, que vai dar pauta, e o cliente vem falar com a gente entende o problema e corrige mais rápido. E daí os caras mandavam um áudio, tem um áudio engraçado lá que o motorista falou assim, ei gringo, você vai trabalhar hoje? Pô, era um aplicativo, era para ser 24/7. Olha a impressão que o cara tava já. Tipo, tem dia que o gringo acorda, tem dia que o gringo não acorda, com preguiça, não tá. Mas por quê? É uma versão muito ruim ainda. E você fala assim, mas isso não queima a marca? Alguém pode estar perguntando, peraí, meu, mas o gringo, você tem uma pretensão gigante, cara, bacana, você vai lá e queima a sua marca desse jeito? Cara, você vai lançar para um conjunto pequeno. Você vai passar vergonha para pouca gente. É melhor você passar vergonha com pouca gente do que você construir o produto da sua cabeça e passar vergonha grande. Fazer um mega lançamento da sua cabeça que vai resolver os problemas do universo e é um produto de bosta. Então, ao invés de você passar vergonha grande, passa vergonha pequena. Esse é o conceito do MVP. Controla o dano. E tem uma outra coisa também que pouca gente entende. O cliente não fica bravo com o problema. Ele fica bravo com a atitude que você tem diante do problema. Ah, deu pau. O cliente não vai ficar puto, ele vai te procurar. Ele pode até estar espumando no primeiro momento. Tá? Fala, pô, caramba, perdeu meu dinheiro, cobrou o dobro do meu cartão. Primeira coisa, desculpa. Vulnerabilidade, desculpa. Fizemos merda. A gente vai reparar o problema. E se possível, se o problema você fez merda grande, repara de um jeito até maior. Olha o tamanho da merda que a gente fez no gringo. Lembrei um caso que a gente estava ajudando a moça e tal, a gente demorou para processar o pagamento, daí a gente não licenciou o carro dela, daí nesse meio tempo ela parou numa blitz, a polícia pegou, prendeu o carro dela e levou para o pátio. Cara, para liberar o carro do pátio é um perrengue, uma dor de cabeça, caramba, quatro. O que a gente fez? A gente alugou um carro e deixou com ela enquanto a gente resolvia a merda que a gente fez. Esse tipo de atitude muda tudo na cabeça do usuário. Ele fala assim, cara, tudo bem, o cara fez uma merda gigante, me fez passar um perrengue, meu carro é apreendido, caramba, quatro, mas pô, os caras reconheceram o erro e eles estão honrando o negócio. Então o problema não é errar, é o que você faz diante do erro. E é por isso que o nosso Reclame Aqui chegou a ficar entre os top 3 do Brasil, porque a forma como a gente encarava o erro era de muito respeito, de muita integridade. Então deu problema, a gente reconhecia e resolvia. Seguir. Tem uma questão de tempo. Por que esse gráfico me fez lembrar que eu parei uma história no meio? Quando foi fazer o iFood, eu falei 3 meses, a gente fez. Daí depois a gente vai lançar um sistema de logística do iFood. Criamos uma outra empresa, spin-off, eu e o fundador do iFood fomos lá, criamos ela, chamada Rápido. E daí vamos fazer um sistema de logística para motoboy, um Uber e tal. Quanto tempo? 3 meses. Aí beleza, tá, vamos lá, 3 meses lançando. Mesma ideia. O que dava. Daí depois a gente vai fazer um programa de fidelidade para restaurante. Essa startup, essa deu errado. Quanto tempo? 3 meses. Ele fala, pô, mas tudo é 3 meses? Isso é o conceito. Assim, se você estiver fazendo uma coisa muito maior que 3 meses, você está viajando. Você está delirando. Não é mais um MVP. Já passou faz tempo do MVP. E aqui tem uma coisa, uma lógica, que vai ilustrar um negócio que eu já falei, que é, cara, se você me dá pouco tempo, eu vou botar muita energia para fazer aquilo funcionar. Se você me dá mais tempo, eu vou tomar mais café, vou acordar mais tarde, eu vou botar umas firulas, vou botar um botão mais colorido, vou arredondar a borda do botão, vou começar a fazer firula. E se você me der 8 horas, aí de boa, né? Aí vamos tranquilo. Aí vamos assistir um Brasileirão, fazer outras coisas aqui. O que acontece? O tempo, ele tem um efeito perverso. Se você... todo mundo aqui, vocês são estudantes, vocês sabem, né? Vocês estudam com antecedência, né? Com certeza. Pega assim, fala assim, não, vou... mês que vem, vou começar a estudar, né? Daqui, ó. Todo mundo sabe que é assim que vocês fazem, cara. Pô, e é da hora, né? Que assim, eu quero ver, assim, quando você tá aqui, cara, assim, ó, faltando 2 horas para a prova, né? Aqui você quer dar vontade de lavar a louça, lavar a roupa, você fica com vontade de conversar com os amigos, você vai
Você vai fazer tudo, né? Você dá umas 2 horas antes da prova, dá vontade de fazer tudo menos estudar. Então, esse efeito aqui, ele é natural, tá? É humano. Que quanto menos tempo você tiver, mais energia você vai fazer para aquilo acontecer. Então, por que não adianta você fazer um MVP de 6 meses? Porque você só vai se enganar. Ao invés de você resolver logo em 3 meses, você vai resolver em 6. Vai dar o mesmo resultado. Você vai terminar em 6 meses fazer o mesmo. Só que o que acontece? Aqui você tem que ser pragmático, né? Você vai estudar de última hora para a prova. O assunto é muito complicado, você assim, essa daqui eu errei. Se cair isso aqui, nem olha, pulo. Você tem que usar o Pareto. Deixa eu estudar 20% da matéria e 80% de probabilidade de cair na prova, e aquele menos provável caiu, eu só boto um X lá e segue a vida. Então veja bem, esse modelo força o pragmatismo, força você ser simples. Esse daqui, que é o que as empresas fazem, que é não gerar escassez de tempo, leva ao quê? A desperdício de tempo, botar botão colorido, filar as coisas, fazer coisa que não precisa. Então, o conceito é não complique antes da hora. E daí aqui eu quero trazer e aí, vamos lá. Não complique antes da hora. Por quê? Uma hora o problema fica complicado, pessoal. Aqui acho que é um parênteses importante. Você vai falar assim, mas tudo dá para resolver de modo simples. Tem problema que é complexo. Tem problema que realmente você vai precisar. Eu não sei se é o melhor termo, mas tem que cagar um pouco. Mas acho que é o melhor jeito de tangibilizar. Tem problema que é complexo. E o que acontece? Aí tem uma coisa que eu aprendi com o Fabrício quando deu um ruim no iFood. O que aconteceu? Aí o Fabrício desenhou isso, esse é o desenho dele, tá? Ele foi um grande mentor para mim, amo muito ele. Ele falou assim, galera, é o seguinte, imagina que a empresa, todos os problemas de uma empresa, você pode ter processos aqui, mais ou menos sofisticados, você pode ter mais ou menos complexidade na empresa. Vamos usar a complexidade como número de funcionários. Aqui eu tenho uma empresa pequena, tem 10 pessoas, aqui eu tenho uma empresa com 10 mil pessoas. Então, estou aumentando a complexidade da empresa. E aqui eu estou aumentando os processos. Imagina que eu controlo uma startup numa planilha de Excel. Faz sentido? Tal. Vamos agora levar para os extremos, para vocês entenderem. Imagina que eu tenho uma empresa com 10 funcionários aqui e eu estou querendo colocar o SAP nela. É hora de colocar o SAP, pessoal? A empresa entrou na zona de burocracia. É too much colocar um SAP numa empresa com 10 pessoas. Uma empresa de 10 pessoas, você controla um papel de pão. Um Excel lá e sobra. Excel aqui, Excelzão aqui, Excel, 10 pessoas, perfeito. Fit perfeito, está na zona ok. Mas eu vou para o outro extremo. Agora imagina que a minha empresa está com 10 mil pessoas, gente pra caramba. Uma empresa transnacional, sede para todo lado e tal, tudo mais, eu estou tentando controlar ela no Excel. O que essa empresa é? Ela é caótica. E muito caótica. E esse caos pode quebrar a empresa, porque ela pode sofrer fraude, ela pode não perceber problemas financeiros, ela pode não perceber problemas e quebrar por conta disso, a falta de governança. Então, o ideal é você não viver no caos e você não viver na burocracia. Mas aqui que vem uma coisa nova. Aí o Fabrício falou assim, a empresa ela estava com, a galera estava reclamando de caos, falou assim, mas o iFood está muito caótico, virou uma zona isso aqui. O colaborador entra, não sabe nem onde ele vai sentar, cadê o computador, quem é o líder dele, virou uma zona. Essa era a reclamação. Daí ele fez esse outro desenho aqui. Ele falou assim, aqui estamos, nós. E ele falou, estou muito feliz que nós estamos no caos. Só que isso está atrapalhando a nossa produtividade, a nossa governança, nós vamos ter que melhorar um pouquinho. Mas ele falou, a gente vai para cá. A gente vai colocar um pouco mais de processo, mas nós não vamos para cá. Por quê? Ele falou assim, o que mata uma empresa de inovação é a burocracia. Eu concordo totalmente. A burocracia trava uma empresa. Esse é o problema das grandes empresas. Excesso de processo, excesso de coisa. E o que acontece? Nós não vamos tolerar a burocracia. Então sim, nós vamos melhorar o processo, mas só um pouquinho, o suficiente para sair do caos. Isso não é tão óbvio, porque atualmente muita gente que está indo trabalhar em startup veio de grande empresa. E dele vem com uma mentalidade de que tudo tem que ter processo,
complexo, tudo tem que estar certinho, de que tem que ter ferramentas mirabolantes e tal. Ele traz essa realidade de uma grande empresa que faz sentido, que a grande empresa ter o SAP faz sentido. Mas daí ele quer trazer a realidade da grande empresa, da complexidade grande para cá. E daí isso aqui vira profecia. Então, sim, eventualmente você vai ter que lidar com problemas mais complexos, com soluções mais complexas, mas só quando isso pedir. Só quando o caos estiver reinando. Quando o caos começar a bater na porta, aí você melhora. E esse nível de equilíbrio, manter essa zona ok, não é nada fácil. Não é nada fácil. Dentro da empresa tem gente que sempre está puxando com a burocracia, quer colocar mais um sistema, quer colocar mais um processo, quer colocar mais um controle. Sempre tem. As pessoas neuróticas de controle. E dentro das startups tem os caras igual eu, que está cagando nesse negócio aqui. Quer mais é viver o caos mesmo, foda-se. Aí tem uma coisa boa, que é a complementariedade de sócios. No gringo, eu era o cara do caos. Eu que assim, se eu podia, eu puxava para cá com força. Mas eu tinha um sócio, o Rodrigo, que ele já tinha sido conselheiro da Localiza, era um cara de grandes empresas, ele puxava para cá. E a gente vivia quebrando pau, para chegar na zona ok. Eu usava ele falando assim, porra, mas a gente é muito pequeno para virar uma multinacional, você está fazendo a gente virar uma multinacional. Eu zoava ele, você tinha que trabalhar numa fábrica de parafusos, Seis Sigma, da Toyota, caramba, cara. Vivia zoando ele, e ele falando, tá, cara, você já se perdeu no caos, você não sabe o que está fazendo. Mas dessas brigas, por assim dizer, a gente era o que levava a gente para a zona ok. E uma das coisas que a gente aprendeu, por exemplo, eu percebi que parte da empresa do gringo navegou no caos, e estava sob meu controle, estava no meu caos, e parte da empresa estava na zona mais organizada. Por quê? Imagina que tinha uma unidade de negócio dentro do gringo que movimentava mais de R$1 bilhão. Não dá para levar esse tamanho de negócio no caos. Não dá. O que você perde de dinheiro, de fraude, caramba, quatro, se você não levar a sério, é bruto. Então, essa unidade de negócio ela era bem organizada. Por quê? Porque essa unidade de negócio ela já tinha uma complexidade alta, logo a gente colocou mais processo. Agora, todo produto novo que a gente criava, eu pedia licença poética para fazer do meu jeito. Daí era caótico. Quando a gente lançou seguro, era caos, crédito era caos. Daí, à medida que o produto ia se tornando mais complexo, a gente ia botando mais processos, tecnologias, sistemas para avançar. Daí, o recado final sobre esse conceito é que assim, ser simples é mais complicado que parece. Para você chegar num produto simples, igual ao iPhone, você precisa colocar muita energia para descomplicar as coisas. E o que eu queria que vocês entendessem hoje a sua cabeça vai ser traiçoeira e te empurrar para uma coisa complexa. Lembra desse dia, lembra desse conceito, lembra que você está sendo enganado pelo seu cérebro e que dá para simplificar as coisas, mas que você vai ter que pensar um pouco mais. Daí agora acho que dá para abrir uma pergunta. Bom, é isso, estamos juntos. Eu posso levar o microfone aí, quem quiser fazer pergunta. Se alguém quiser seguir o Insta, eu estou gravando esse conteúdo lá. Posso mandar a apresentação também, se quiser. Boa tarde, Juliana. Muito obrigado pela apresentação. Feliz demais em recebermos aqui no Semana em Campo. Eu tenho uma pergunta na verdade, são duas. Onde achar, ou como achar boas ideias para o início, né, de uma startup, de um produto, e até onde ir testar ela? Até onde você reconhecer que não vai para frente? Tá, sobre achar, é se conectando com pessoas. O que acontece? Eu espero não frustrar ninguém, mas eu quero ser extremamente, brutalmente direto. Eu não sou o cara da ideia. Não sou. Não fui eu que tive a ideia do iFood, não fui eu que tive a ideia do Gringo. Não fui. Só que eu sou um cara extremamente conectado. Eu vivo escutando ideias. Vivo. E eu tenho uma qualidade, que eu consigo perceber, eu consigo ler o futuro. Se alguém me apresentar uma ideia, eu consigo dizer, essa ideia é uma bosta, essa ideia tem potencial. Eu consigo fazer uma boa leitura, porque eu estudo muito sobre o futuro, muito, sobre tendências, para onde não está indo,
primeiros a criar site da internet no Brasil. Porque eu lia na revista sobre internet e falei, essa coisa vai mudar o mundo. E quer ver um exemplo de coisa que vai mudar o mundo e ninguém acredita? Metaverso. Assim, você está gravando aí. O metaverso vai mudar o mundo e ninguém acredita. Eu tenho certeza. Eu não acho. Ó, só abrindo as paredes. A internet democratizou o acesso à informação. O metaverso vai democratizar o acesso à experiência. Quantas pessoas podem ir para o Egito e ver a pirâmide de perto? Quantas pessoas podem viver a experiência de ir no iate? Quantas pessoas podem viver uma experiência de pular de asa delta? Você fala assim, mas você está falando doideira, não é a mesma coisa. Ainda não é a mesma coisa. Vocês duvidam que o ser humano vai conseguir gerar as percepções todas dentro do cérebro? Jogar todos os tipos de estímulos sensoriais dentro do cérebro, a gente vai acreditar que está dentro da Matrix ali? Certeza. É questão de tempo. Só que as pessoas não acreditam. As pessoas preferem acreditar no que ela vê, no que ela já viu acontecer. Mas o futuro, ele é exatamente enxergar o que não foi criado ainda, o que não foi tangibilizado. Mas voltando à sua pergunta, como você acha as pessoas se conectando? Eu só entrei no iFood porque eu participei de empresa júnior e trabalhei de graça 2, 3 anos me lascando pra caramba. Daí eu criei uma empresa, daí o Guilherme criou a outra, daí um dia lá a gente se encontrou e tal. Então, conexões humanas. O gringo é porque tinha um cara que conhecia os fundadores do gringo, só um cara. Esse cara me chamou e falou, você tem que conhecer um maluco lá, beleza, bora. Ele está aberto. Cara, eu fui para São Paulo, num despachante, lá na Zona Leste, para ver o que o cara queria me falar. Eu me coloquei disponível. E eu já escutei muita merda na minha vida, mas se você não se colocar disponível, como que você vai saber que você está deixando de conhecer o seu sócio, deixando de conhecer a oportunidade da sua vida? Então, eu já fui em muita reunião improdutiva que não deu em nada, mas porque eu me coloquei à disposição. É assim que você vai conhecer seu sócio, vai conhecer a ideia da sua vida, a mulher da sua vida e tudo mais. É se colocando disponível. A segunda pergunta eu não tenho a menor ideia, que eu não lembro. O que você até onde ir com ela e quando identificar uma ideia ruim. Bom, minha leitura tem a ver com o conceito que eu falei ali do senso de urgência do runway. O que a gente fez no gringo? Vou falar que a gente fez. Os sócios, a gente colocou lá dinheiro e falou, temos um ano para ver esse negócio dar certo ou dar errado. Um ano. E isso gerou um senso de urgência na equipe, porque a equipe sabia que se passar de um ano ia demitir todo mundo, ia fechar a porta, acabou a ideia, acabou. Pronto, terminou. Então o que a gente fez? A gente gerou um senso de urgência. Porque qual que é o problema? Eu e meu sócio, a gente tinha recursos para bancar o gringo por muitos anos. Só que a gente não ia usar a coisa mais poderosa que existe na startup, que é o senso de urgência. Então a gente criou um senso de urgência fake. E de verdade a gente não ia colocar mais dinheiro. A gente falou assim, é esse o dinheiro e ponto, acabou. Agora provem, prova que faz sentido essa ideia maluca que a gente teve. E daí, teste pra caramba. Por quê? Porque como o tempo é curto, você tem que testar um monte de coisa. MVP pra todo lado, testando, doideira. Daí quando deu um ano, assim, a gente, em agosto, acabou o nosso dinheiro. A gente conseguiu o investidor em agosto. E como o dinheiro do investidor só entrou em setembro ou outubro, a gente emprestou dinheiro para a empresa e quando o dinheiro do investidor entrou, tirou de volta. Pra você ter ideia de quão sério a gente estava falando. Assim, a gente não ia colocar mais nenhum real naquele negócio. Por quê? Tem um monte de gente que erra, tem um monte de gente que erra, que é a que eu chamo que é a startup de pai rico. Que a startup, ela tem alguém que banca ela. E daí todo dia essa startup chega por esse cara e fala assim, quero mais dinheiro. Daí o cara fala, daí dá mais um mês. O cara já está há 20 meses, 30 meses, está lá assim, do tipo, me dá mais dinheiro. Quando vai acabar isso? Quando que você vai deixar de ser vagabundo e trabalhar? Então, a pressão é o que gera resultado. Cara, eu cheguei a uma conclusão, que assim, vou comparar grande empresa e startup. Só tem uma coisa que a startup tem de vantagem da grande empresa. Uma única coisa. Eu não achei uma segunda. Uma única. Velocidade. Vou comparar Nubank no começo versus Itaú. Quem tem mais marca? Itaú. Quem tem mais canal de distribuição? Online, presencial, agência? Itaú. Quem tem mais pessoas, mais talento? Itaú. Quem tem mais dinheiro? Itaú. Quem tem mais parceiros, rede de apoio? Itaú. Quem tem acesso ao poder? O cara pode ir no Congresso mudar uma lei?
Itaú. O que o Nubank tem? Uma única coisa, tem a ousadia, mas traduzido em velocidade. Por isso que eu estou deixando bem claro, você precisa rapidamente testar a ideia, no máximo 1 ano. No máximo 1 ano. Agora, eu falei para alguém aqui, cara, você quer ver sua startup melhorar? De alguma forma, troque ideia com mentores. E se vocês quiserem aqui, é bastante gente, eu estou fudido, eu sei disso. Deus é pai. Ó, se vocês mandarem a ideia de vocês, tal, tudo mais, manda por escrito lá no Instagram, fala, tem isso aqui, eu mando um PPT lá, eu faço uma análise rápida para vocês. Por quê? Eu estava comentando, a experiência de alguém já fez pode dificultar muito o seu caminho. Muito. Os mentores me ajudaram muito ao longo da jornada. Então, o que eu estou te falando, 1 ano é para testar uma ideia boa. Mas uma ideia bosta, se você falar com um mentor, em 1 minuto ele quebra ela. Eu estava contando, pessoal, teve um cara que chegou para mim e falou assim, minha ideia é essa aqui. Eu falei assim, cara, na boa, com toda a humildade, a sua ideia é uma bosta. E você não vai conseguir fazer dinheiro com ela. Aí o cara ficou 1 ano e meio trabalhando nisso. Daí o cara percebeu que era uma bosta, fechou o negócio. Agora ele criou outro negócio, ele é meu mentorado. Então, eu falei com ele, eu falei assim, cara, você foi trouxa, né? Olha o tempo de dinheiro que você gastou, cara. Porque não é que eu falei o que eu achava, eu já tive mais de 5 empresas parecidas com a que ele quebrou. Mesmo modelo de negócio. Vai aqui mais, de um lá no fundo, né? Boa noite. A minha pergunta é muito relacionada a como a gente está, por exemplo, você pega a sua empresa, a sua startup, ela está dando certo, mas chega um momento que o seu time ele não consegue enxergar coisas além, está cheio de problemas, ele não consegue enxergar coisas além. E você, como, digamos, principal líder, tem que olhar tudo, mas você e seu time não conseguem olhar e vocês estão à beira de, digamos, de uma tragédia. Se você não fizer nada, vai acontecer uma tragédia. Mas, eu sei que nesse tipo de momento você tem que tem que ter muita confiança, você tem que agir bastante, mas às vezes isso falta na nossa mente, né? Como gestor, como líder e tudo mais. Como é que a gente consegue manter esse tipo de energia para passar para a sua empresa, para que eles não desistam, para que você não desista e isso não vira uma avalanche? Uma pergunta bem inteligente, cara. Tem uma coisa que eu comecei a mudar o meu jeito de funcionar, que assim, e teve uma vez que eu postei isso e um cara me criticou. Eu consigo entender a crítica também, mas eu vou falar, eu acredito muito nisso. Sempre que eu vejo uma empresa minha com um nível de euforia muito alto, eu sou o cara que baixa a bola. Menos, nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos os gênios da lâmpada, nós não somos os Steve Jobs. Menos. Por quê? Excesso de confiança antecede a ruína. Você deixa de ser humilde para escutar o cliente, você deixa de ser humilde para escutar o parceiro, você dá um passo de fazer merda. Então, excesso de confiança é ruim. E quando eu pego uma empresa nesse estágio, e o cara me criticou sobre isso, eu falei, como assim excesso de confiança? Eu acredito de verdade nisso, porque se tem uma coisa que eu acho que estraga uma empresa é a arrogância, falta de humildade, acreditar que já sabe tudo, isso aí caga tudo. Agora, de outro lado, quando a empresa estava pessimista, eu lembro no Gringo, tinha umas épocas que a gente passou umas vacas magras lá, umas coisas bravesas. E eu lembro que a reunião de verdade, ela parecia um enterro. Eu falei para os meus sócios, que porra é essa aqui? A gente tem que ser o cara que acredita, agora a gente tem que ser o cara que eleva a energia desse negócio aqui. A gente não pode deixar a galera perder a confiança. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando todo mundo minguar, o líder ele tem que ser antítese. Assim. Quando todo mundo estiver desconfiado, morreu, aí que emerge o grande líder. Fala, não, cara, é normal isso acontecer, eu já passei por crise, é assim mesmo, a gente vai andar de lado, tranquilo, mantenha calma, respira e tal. Por quê? Porque quando as coisas estão erradas, às vezes o líder pilha do tipo, não, a gente tem que conseguir. E assim, não adianta você pegar um cara que está... O cara já está em crise de confiança, você termina de destruir a confiança dele, não vai sair nada daí. Então essa é a primeira coisa. Deixa eu voltar para o que eu queria falar, não sei se vão lembrar. Sobre o... Peraí.
no começo da sua pergunta, você falou uma coisa super importante, que é assim, tem hora que o time não vai conseguir ver a solução. Isso acontece, é raro, mas acontece o tempo todo. E por isso, se você for olhar uma startup, uma empresa, ao longo da história dela, ela se resume a achar um problema que não sabe resolver e trazer a pessoa que sabe resolver. O tempo todo. É engraçado que quem está começando uma startup, acha que isso é só no começo. Eu preciso achar um sócio. Por exemplo, eu sou de ADM, eu preciso achar um sócio de tecnologia. Pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. Mal sabe que essa história vai se repetir infinitas vezes ao longo da história. Vai chegar uma hora que você vai parar de crescer e vai falar assim, cara, ninguém dentro dessa empresa sabe o próximo nível de growth. Daí você vai ter que trazer alguém do mercado, fazer um esforço para trazer essa pessoa como sócio, pagando bem, seja como for, para ele trazer esse conhecimento para dentro. Então, isso é continuado. Dentro do Gringo, a gente não tinha condições naquele momento, mas a gente trouxe a CFO da Smart Fit, porque a gente viu que tinha uma oportunidade financeira bizarra para o negócio, mas que ele exigia um nível que ninguém tinha. E daí essa CFO fez a nossa margem operacional de 20% para 70%. Olha o tamanho do impacto que ela gerou. Mas a gente não tinha dinheiro para trazer ela. A gente trouxe com equity, contando uma boa história. Saber compensa, saber vender o sonho é parte do conceito. Daí a gente vendeu o sonho para ela se deu bem, porque quando vendeu o Gringo ela ganhou uma boa grana também. Então é isso, assim, é normal que você em alguns momentos não vai saber como resolver o problema. Daí busque mentores, busca ajuda com amigos, outros empreendedores que já passaram por aqui, grupos de empreendedorismo que são super importantes, e contratando gente. Beleza? Agora estamos sendo expulsos. Bom, queria agradecer a sua disponibilidade aqui, então que é uma honra ter você aqui com a gente. Inclusive, a Liga de Startups vai estar mandando 10 pitches para você aí até semana que vem. E agora, pessoal, eu queria só combinar alguns tópicos aqui com vocês. Agora a gente vai ter o nosso coffee, e eu peço que quem aqui está com esse panfleto aqui agora? Levantem a mão, por favor, todo mundo. Quem não está então? Quem não está com o panfleto? Tá. Vamos entregar depois do vídeo? A gente vai estar entregando o panfleto e aí só vai entrar no nosso coffee de agora quem tiver com a palestra do Júlio.